Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Honrado sempre de estar com vocês. Queria colocar o computador aqui, mas o púlpito ficou menor e eu vou usar o celular. De vez em quando eu acho que chega um pouquinho mais perto da tela aqui, mas a gente vai. É o primeiro culto de vocês no ano, é isso? Aqui presencial? Segundo? Então tá bom. Eu creio que no final do ano, no início do ano, normalmente a gente faz a programação das coisas para o ano, planeja coisas, estipula metas, né? Eu creio que os mais novos pensam na parte dos estudos, eles estão prestando vestibular, né? Tem as provas, outros estabilidade profissional, financeira, e eu creio que em termos de família, né, o pessoal pensa muito em filhos, saúde, né? Mas em meio a tudo isso, vocês lembraram da igreja? Né? Lembrou de Deus? Muitas vezes a gente esquece, né? Mais perto. Está mirando aqui, né? Vou puxar um pouquinho mais aqui. Vamos ver se deu agora. Acho que está mais perto. Melhorou? Então tá bom. E estava pensando na mensagem de hoje, né? Pelo fato de ser o início de ano, né? Então, acho que seria muito clichê estar falando dessas coisas, né? Porque o nosso Deus, ele sempre está com a gente. E a gente faz, né? Programar não é ruim, né? Orar pelas coisas para frente, eu acho muito legal. Eu digo por mim, né? Por exemplo, quando minhas filhas eram pequenas, né? Dentro de um planejamento meu, né, de oração, então, mesmo minhas filhas com 3, 4, 5 anos, muitas vezes eu parava para orar pela conversão delas, com talvez 15, 16 anos, né? Orava para que elas pudessem estar na igreja, né? Ao invés de muitas vezes estar no mundo. E como pai, né, eu vejo que isso é muito importante para vocês que são pais e têm crianças pequenas, né? Então, algumas coisas, né, eu digo algumas não, basicamente todas as coisas elas ocorreram antes daquilo que eu tinha planejado ou orado para eles. Então, Deus sabe o que é melhor. Eu não sei, mas hoje, por exemplo, graças a Deus, toda a minha família está na igreja, eu vejo muitas das minhas filhas servindo, né, e isso é um privilégio, né? Eu vejo que muitas vezes mais do que aquele que a gente espera profissionalmente dos nossos filhos. Então, eu creio que vocês podem fazer isso, é muito importante para a família de vocês e para a vida de vocês. Eu creio que, como pai, é mais gratificante, né, ver o seu filho na igreja feliz, servindo, né, e honrando a Deus, do que muitas vezes estar preocupado com outras coisas. Eu não sei, né, hoje é assim, talvez mais pra frente eu tenha um pouquinho de dor de cabeça, espero que não, né, mas no momento assim, tenho sido muito grato a Deus por tudo isso, né. Eu queria incentivar vocês a isso também. E pensando no que eu ia falar para vocês hoje, eu lembrei que da última vez que eu vim aqui, eu falei do não de Deus. Não sei se vocês se recordam. Usei até a vida do Ivaldo, do Fernando, que eu comentei da Jéssica, né? E eu achei que seria legal continuar parte dessa mensagem que está lá no livro de Atos, capítulo 16. Se vocês quiserem ir pegando a Bíblia de vocês, a gente vai estar refletindo sobre isso. E dentro do livro de Atos, eu estava lendo e eu achei essa parte bastante interessante.
né? E o que aconteceu depois, né, daquele não de Deus para Paulo, Silas e Timóteo? Ou, aqui no caso, né, eu falei que o Ivaldo, o Fernando e a Jéssica estavam lá em Santos, né? Para você? Então a Monique, isso. Pô, vocês estavam em Santos, Deus não deixou vocês descerem mais para o litoral sul, nem subir para o litoral norte, né? Mas o que fazer? Não posso ir para a direita, não posso ir para a esquerda, né? Não quero voltar, Deus está mandando voltar. E Paulo tem aquela visão de atravessar o mar, né? O objetivo da igreja era a Ásia, mas o não de Deus nos orientou para ir para a Europa. O planejamento de Paulo e da igreja era a Ásia. Está tudo certo. Mas naquele momento, quando eles estavam lá, o não de Deus, né? E antes de entrar na leitura, eu queria orar com vocês. Pai, obrigado porque a gente pode estar na tua casa. Obrigado porque a tua casa é um lugar onde a gente pode ter um tempo contigo, a gente pode ler da tua palavra, a gente pode refletir sobre essa palavra. Obrigado pela tua presença aqui, Espírito Santo, que o Senhor possa estar agindo no coração aqui de cada um dos meus irmãos e também daqueles que vão estar assistindo através da internet, que eles possam estar sentindo a tua presença, que a vida de cada um deles possa ser transformada pelo seu Santo Espírito. Então, Pai, sendo teu agrado, o Senhor possa estar usando a minha vida para estar falando aquilo que o Senhor quer para a tua igreja, para as pessoas que estão ouvindo, porque é do teu agrado. Então, seja conosco nesse tempo, colocamos esse tempo diante do Senhor, Pai. Desde já te agradecemos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. E o que aconteceu, né, depois daquilo? Eu acho que até comentei com vocês que a invasão da Europa, ela não estava na mente de Paulo, né? Mas estava na mente do Espírito Santo. Essa é uma citação de Campbell Morgan, né? No versículo 9 do capítulo 16 fala que durante a noite Paulo teve uma visão no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Eu creio que eu cutuquei vocês, né, na igreja, que a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo. Eu acho que eu incentivei vocês a estarem, né, atravessando o mar e de repente está indo para Portugal, né? Hoje a gente tem 2 trabalhos lá em Lindomar e em Paredes, talvez em Moçambique, ou mesmo no Japão, ou Projeto Ásia, a gente tem também, né? E com base na palavra de Deus, né, que é a Bíblia, né, a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo. Então, leia a Bíblia, vir à igreja, né, orar, talvez uma célula de oração. Não é fácil ser um cristão e viver como Cristo. Eu acho que isso é um desafio constante para a gente que é chamado de crente, né? Viver assim. Não é fácil para mim. E eu creio que para vocês também não seja tão fácil assim. E eu creio que isso é um bom desafio para a gente, né? E eu quero deixar esse desafio para vocês, não só para o ano 2023, mas para a vida de vocês.
com base na Bíblia, a palavra de Deus, né? A gente vai ler agora Atos 16, do versículo 10 até o 15. A gente vai ler, tá certo? A gente vai refletir. Eu vou falar um pouquinho para vocês e a gente vai tentar viver essa palavra depois que a gente sair daquela igreja. Eu acho que é mesmo aqui na igreja também, tá bom? Vou falar para vocês do lugar de oração. Comecei aqui no versículo 10, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, vou fazer a leitura, tá bom? Atos 16, de 10 a 15. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham, fiquem na minha casa. E nos convenceu. Eu vou fazer os comentários, eu vou ler basicamente versículo por versículos, mas vocês podem ficar na Bíblia de vocês, né? É a palavra de Deus. Então, versículo 10 fala que depois que Paulo teve a visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Sensível ao Espírito Santo, Paulo ele entendeu. Eu entendi, Deus. Senhor, nós vamos já para a Europa. Vamos para a Macedônia. Versículo 11 fala: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Viagem de barco, barquinho de madeira, não é aquele transatlântico, aquele barco de cruzeiro cheio de diversão, né? Então, no barquinho com vela chacoalhando no meio do mar, né? Do Oriente para o Ocidente. Versículo 12 fala: dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Na Macedônia, a porta de entrada da Europa, Macedônia era uma cidade importante, né? Muito importante. Ela ligava o Ocidente ao Oriente. Lá na Macedônia eles foram para Filipos. Filipos era uma colônia romana. Paulo, eu creio que Paulo, né, estou dizendo por mim aqui, ele deduziu que
pelo fato de ser uma colônia romana, né, havia judeus. Então, antes dessa viagem, na primeira viagem missionária de Paulo, ele foi, né, indo em algumas cidades e normalmente ele fazia abordagem nas sinagogas, a princípio com os judeus. Então eu creio que, tecnicamente pensando, a gente pode pensar dessa maneira, né? Pelo fato de ser uma cidade romana. E ali, né, como o texto fala que eles ficaram vários dias. Filipos, né? Na Bíblia a gente tem o livro de Filipenses, né? Quem sabe um dia a gente vai ter aí o livro de Atibaianos, é isso? Atibaianos, né? Extremenses, né? Versículo 13 fala: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Sábado, não é segunda, nem terça. Mas por que será que era sábado? Tá. Sábado, né, a gente pode dizer que é o domingo no Brasil, certo? Provável dia de oração, certo? A abordagem de Paulo normalmente era nas sinagogas. Só que em Filipos não tinha sinagoga. A abordagem técnica de Paulo era ir na sinagoga, ir na igreja, certo? Lugar de oração. Mas não tinha igreja em Filipos. Sábado, ou no caso domingo, né? Provavelmente o pessoal deveria se reunir em algum lugar, né? Para meditar na palavra, orar. Aí eles foram lá para o lado do rio. Poderia ser talvez a praça, né? Mas eu creio que, sensível ao Espírito Santo novamente, eles foram lá para o lado do rio. Só que quando eles chegaram lá, não tinha homens estudando a palavra de Deus. Tinha mulheres. Estou pensando aqui por mim, tá bom? Mulheres do lado do rio, eu creio que de repente estavam lavando roupa, sei lá, lavando louça, e aí junta várias mulheres, estão conversando ali, né? Muitas vezes colocou para lavar, está estendendo em cima das pedras para secar as roupas, estavam ali conversando. Ivaldo, Fernando, né, e Monique foram lá, né, conversar com a mulherada. Ali, naquele local, provável local de oração. Mulheres, não homens, tá? E aí começaram a conversar com elas. Eu queria abrir um parênteses aqui. Tem alguém aqui pela primeira vez aqui na igreja? Então, eu queria fazer um gancho, mas vou adaptar aqui. Queria dar, na verdade, as boas-vindas em nome da Igreja Atibaia, né? Em nome de vocês, né? Para essa pessoa, talvez essa pessoa esteja ouvindo essa mensagem através do Facebook ou do YouTube. Então, seja bem-vindo à Igreja de Atibaia, né? E eu queria dizer que Cristo te ama, né? E Ele quer transformar a tua vida. Como Ele quer transformar a nossa vida, né? A gente tem reunido aqui domingo a domingo, na verdade vocês, né? Eu congrego lá na Igreja do Paraíso. Eu queria dizer para você que, né, Cristo, Ele é Criador dos céus e da terra, né? Nasceu de uma virgem, foi crucificado, né? Sofreu antes de chegar na cruz, né?
foi crucificado como ladrão e na verdade ele era justo e santo. Sofreu, foi torturado até a morte, derrubou seu sangue na cruz para poder transformar as nossas vidas. E eu creio que Ele tem transformado a vida de cada um de vocês. E Ele quer transformar a sua vida. Mesmo assim, Ele ressuscitou. A gente pode cantar aqui. Ele é um Deus vivo. Ele é o único que venceu a morte com vida. É o único Deus. Nenhum outro Deus das outras religiões ressuscitou. Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Então, Ele é o único que nos dá vida. E aí, para você que está ouvindo, eu quero dizer: você prefere a morte ou a vida? O bem ou o mal? Eu queria que você refletisse isso. E hoje eu quero abençoar a sua vida. E se você sentiu a presença de Deus na sua vida, vem falar aqui com o pessoal da igreja. Vem aqui na igreja, o pessoal está de coração aberto para estar te recebendo. O pastor Naranão, que está de férias, ele não está aqui hoje, mas eu tenho certeza que ele vai poder te ouvir com carinho, com atenção. Mas eu preciso voltar para o texto. Vamos voltar para o texto. Versículo 14. Uma das que ouviram, era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Não era de Filipos. Eu fui ver onde era Tiatira, hoje é a Turquia. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Lídia ouviu, mulher, ela era temente a Deus. Ouviu porque o Fernando e o Valde e a Monique falaram. Se não falar, se ninguém falar, vai ser difícil de ouvir. Foi anunciado a palavra de Deus. E esse anúncio, essa mensagem, ela tocou Lídia. Lídia era de onde? Tiatira. Era de Atibaia? Não. Talvez de Bragança Paulista? Talvez de Extrema? Atibaiano, Extrema, extremense, mas piada de tiozão, minhas filhas falam de vez em quando isso para mim. Versículo 15. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Lídia, não era João, não era Marcos. Lídia e sua família se converteram e entregaram as suas vidas para Cristo. Ela falou assim, se me consideram uma crente no Senhor, vem em casa, fica em casa. Eles partiram do Ocidente, quer dizer, do Oriente, foram para o Ocidente. Estavam lá em Filipos, na Macedônia, estavam na Europa já.
respondendo o chamado de Deus, já estavam lá na cidade de Filipos há alguns dias. Foram para o local de oração, encontraram as mulheres, encontraram com a Lídia, e a Lídia falou, vem em casa, então, teoricamente, ele deve ter ido várias vezes, apresentou o Evangelho também, porque eles falaram, eles abriram a boca, levaram a mensagem. Precisa falar. Precisa pensar em fazer abordagem. Como nós, como cristãos, a gente pode fazer isso? Eu, como japonês, eu tenho vergonha. Mas precisa falar. Se ninguém falar, Deus usou uma tia minha para falar de Cristo. No começo eu falava tia, Era 10 palavras dela, 11 era sobre o Evangelho. Eu era moleque, devia ter 14, 15 anos. Chegava a irritar, mas graças a Deus, acho que através da vida dela foi transformada, minha família foi transformada. O lugar de oração, é o tema de hoje. Naquele período, basicamente a sinagoga, tá certo? Hoje, a igreja de Atibaia. Ou, nas casas de vocês, célula. Se não está ativa, acho que precisa reativar. Junto do rio, no texto fala, provável local, o Espírito Santo orientou eles para ir para lá. Poderia ser a praça aqui. Eu creio que normalmente cidade grande tem a praça central da cidade. Talvez Deus está falando que o local de oração seja ali. Ou talvez a gente pode ser ousado, Eu fiquei pensando quando a gente estava meditando aqui na palavra. Paulo abordava as sinagogas, Será que a gente tem abordado nas igrejas? Talvez essa não seja a abordagem certa para nós hoje, mas onde é o lugar de oração? Onde Deus está falando que é o lugar de oração? A gente vem aqui na igreja para compartilhar do amor. No domingo a gente tem aqui um louvor, adoração. Muitas vezes a gente vai para a igreja cansado, às vezes, de vez em quando, não posso estar falando isso aqui, pode ficar até bravo comigo, mas muitas vezes sem vontade, mas quando a gente vem aqui, a gente é transformado. Deus derrama o amor dele nas nossas vidas e a gente volta revigorado, transformado no Senhor. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Acho que, na sequência da mensagem de vocês, eu queria dar esse up, essa motivação para vocês. A igreja de Filipenses, ela se deu, a igreja de Filipenses se deu início a partir de uma mulher ou de um grupo de mulheres. Era comum isso naquele período? Completamente diferente. Naquela época, para se formar uma sinagoga, precisava de um grupo de homens. A mulher, ela não tinha voz ativa. Hoje vocês têm voz ativa. Muitas passagens a gente vê que
termos de censo na Bíblia, as mulheres basicamente não eram consideradas. Como eu tenho envolvimento com missões, eu vejo como um grupo de mulheres da aliança tem feito a diferença nos confins da terra. Pensando no texto, Lídia, né? Era de Tiatira, certo? Ela é uma pessoa muito importante na comunidade de Filipos. Só que ela não era da cidade, né, de Filipos. Ela era de Tiatira. A partir da casa de uma mulher, nasceu a comunidade cristã de Filipos. A igreja de Filipos. Quando você vê lá na carta de Filipenses, na parte final, Paulo ele agradece muito a igreja de Filipos, porque deu muitas alegrias a ele. Muitas vezes quando ele estava na prisão, estava lá se sentindo abandonado, né? Foi a igreja de Filipos que incentivou ele. Ele ia sair para o campo, às vezes ele, né? Em momentos que ele precisava. Fazer aqui uma analogia, né? Eu posso dizer que da casa de oração de Atibaia, provavelmente o objetivo de vocês era evangelizar o litoral sul, né? Mas vocês entenderam melhor o chamado de vocês, né? E eu creio que vocês estão dando suporte aí para Portugal, né? Para a Ásia, para Moçambique, para o Japão, né? Quem sabe um trabalho mais próximo aqui. Quero desafiar vocês a isso. Começou ali, né? No texto fala que era um grupo de mulheres lá do... Não sei se tinha 3, se tinha 10. Mas quando a gente vê a igreja de Filipos na Bíblia, a palavra de Deus, o quanto a gente não pode fazer como igreja? Lídia era temente a Deus, ela simplesmente ouviu a mensagem, né? Eu creio que aqui, né, todos somos tementes a Deus. Provavelmente você que está ouvindo a mensagem foi tocado, você também é temente a Deus. Não deseja o mal. João Batista fala, se arrependa, né? Se arrependa dos seus pecados. Para a gente é uma luta constante. Eu creio que em Cristo, né, você é melhor. Com certeza eu sou muito melhor em Cristo. Posso dizer que era uma tranqueira quando jovem.
Hoje, acho que talvez um pouquinho melhor, mas em Cristo você é melhor. E nós temos a Bíblia, nós temos a igreja, né? Nós temos amigos em Cristo. Então, quero incentivar você a ler a Bíblia. Hoje, muita coisa está no celular, né? A palavra de Deus está no celular. Leia, reflita, né? Vá ao lugar de oração. Venha da igreja, né? Talvez a reunião de oração seja pelo Zoom, pelo Meet, né? Orar faz diferença na vida das pessoas. Ouça o Espírito Santo. Vamos viver a palavra de Deus. Lídia fala que se vocês me consideram uma crente, né, vem em casa. Se vocês são crentes, a casa de Deus está de braços abertos esperando vocês. Então, eu creio que poder estar na igreja é um motivo de bênção. Então, eu quero aqui dizer, né, Deus abençoe a vida de você. Você que está do outro lado da tela também. Que vocês possam caminhar no ano de 2023, né, com esse desafio, não só 2023, mas para a vida de vocês. Leiam a Bíblia, reflitam, orem, né, e vivam como pequenos cristos. Fica esse desafio não só para mim, mas para vocês também. Amém? Obrigado. Obrigada, Laura. Excelente. Excelente texto. Atos mexe muito com